Olá, hoje a nossa análise vai fundo no Eurodance. Aquele som, né, que definiu os anos 90. A gente está usando como base um material bem completo para desvendar as características, a história e o impacto cultural desse gênero que, bom, nasceu na Europa, né? Alemanha principalmente, fim dos anos 80. E tomou conta das pistas. A ideia é entender esse fenômeno. Ok, vamos lá. A primeira coisa que o material destaca é a energia. Uma coisa assim, contagiante. Totalmente. Era uma música feita pra dançar, sem dúvida. Para aquelas danceterias, pras raves que estavam bombando na época. Exato. Mas o que exatamente fazia esse som ser o que era? O texto fala numa mistura, né? Techno, house, hip hop. Até Eurodisco e High NRG. Parece bastante coisa junta. Sim, era uma fusão interessante. E acho que a sacada foi justamente pegar elementos desses gêneros e simplificar, sabe? Criar algo bem direto, dançante. Tipo, o que veio de cada um. Olha, o High Energy, por exemplo, trouxe aquela pulsação mais rápida, o baixo marcado. O House deu a base, aquela batida 4/4 clássica. Mas o Eurodance pegou isso e deixou, digamos, mais pop, mais acessível. Entendi. E o material também fala muito dos sintetizadores. Cita até o Korg M1. Para fazer aqueles riffs melódicos, né? Que ficava na cabeça. Exato. Aqueles tecladinhos chiclete. E a estrutura vocal também, que o texto aponta como típica. Um refrão cantado por uma voz feminina potente e os versos em rap, com voz masculina. Isso era sempre assim, ou era mais uma tendência forte? Era a fórmula de maior sucesso, com certeza. Criava um contraste legal e funcionava muito bem nas rádios, né? Mas claro, existiam variações. Nem toda música era exatamente assim. E os vocais, pelo que tá aqui, eram bem produzidos, às vezes com eco, dando uma atmosfera. Isso. E tudo em cima daquela batida forte, né? O BPM geralmente alto, entre 90 e 150. E o tal do clap beat, a palminha eletrônica marcando o ritmo, bem característico. E as letras? O material diz que eram simples, otimistas, falavam de amor, paz, festa. Quase um escape, talvez? Com certeza. Era pra celebrar, pra esquecer dos problemas, uma vibe bem pra cima. E a produção era muito de estúdio, sabe? Usando samples, tudo pensado pra funcionar na pista. Os produtores eram chave nisso. Interessante isso dos produtores terem esse papel tão central. E como que essa fórmula toda decolou? O material volta lá para o fim dos anos 80, cena rave alemã, influências de Chicago House, New Beat da Bélgica. Isso, as raízes estão por aí. Aí no comecinho dos anos 90, quando juntaram o rap com essa estrutura vocal que a gente falou, o negócio começou a tomar forma, a se consolidar como gênero mesmo. E o auge? Quando foi? Ico, mesmo com o material Showman de High Energy, foi ali entre 93 e 95. Foi quando o Eurodance dominou tudo, as paradas de sucesso, aproveitando até um certo refluxo do house americano na Europa naquele momento. E depois desse boom? Como todo ciclo, imagino que teve mudanças, né? Sim, a partir de 96, mais ou menos, começou a diversificar um pouco. Alguns artistas colocaram elementos de trance, outros de folk, até reggae, para tentar dar uma renovada. Ah, tipo uma evolução natural. Aí em 97 teve aquele destaque do Bubblegum Dance, que era um subgênero ainda mais pop, tipo Aqua com Barbie Girl, lembra? Nossa, lembro bem. Impossível esquecer. Pois é, mas aí, no finalzinho dos anos 90, o Eurodance foi perdendo espaço para outras coisas que estavam surgindo. Tipo drum and bass, a cena clubber ficou mais variada. E o material fala de uma tentativa de renovação nos anos 2000, focando mais nos vocais femininos. Isso deu certo, deu uma sobrevida. Olha, deu um respiro, surgiram alguns subgêneros a partir daí, mas aquela popularidade massiva dos anos 90, bom, essa não voltou igual. Mas deixou marcas profundas, né? Com certeza. É só a gente pensar nos exemplos que o texto cita. Dois Unlimited, No Limit. Hathaway, What is Love? Corona, The Rhythm of a Night. Snap, Rhythm is a Dancer. La Bouche. São hinos daquela época. Exatamente. E o impacto cultural foi gigantesco, como o texto mostra. Bombou na Europa, América Latina. Aqui no Brasil nem se fala, né?
Disque MTV, Planeta Xuxa, aquelas coletâneas tipo Dance Machine, As 7 Melhores, tava em todo lugar. Era a trilha sonora oficial das festas. Totalmente. Virou símbolo de celebração, de escapismo. E tinha toda a estética junto, né? Os clipes coloridos, a moda clubber. Mas, claro, como o material também aponta, vieram as críticas. Ah, sim. A questão da fórmula repetitiva, do som meio plástico, muitos artistas que foram one-hit wonders, né? Aquela coisa do som ser muito comercial. Exato. Essa tensão entre o sucesso de massa e a crítica sobre autenticidade é clássica na música pop. Verdade. Mas, apesar das críticas, o legado ficou. O Eurodance influenciou outros gêneros que vieram depois, como o próprio Bubblegum Dance que falamos, o Venga Boys é um exemplo. Sim. O Eurotrance, o Vocal Trance, Alice DJ com Better Off Alone, sabe? E até coisas mais recentes, como Hands Up, tipo Cascada. A estrutura básica ainda ecoa por aí. Então, pra gente amarrar nossa análise aqui do material, o Eurodance foi bem mais que um gênero musical. Foi um fenômeno cultural dos anos 90, né? Com aquele som super energético, otimista, que dominou as paradas, as pistas no mundo todo. E deixou um legado forte, nostálgico e influente, mesmo com as críticas sobre ser muito comercial, muito fórmula. Exatamente. E isso tudo deixa uma pulga atrás da orelha. Uma questão que o próprio material, mesmo que indiretamente, levanta. Por que será que um gênero que foi tão criticado por ser repetitivo, comercial, ainda gera tanta nostalgia hoje em dia? Boa pergunta. E como que a estrutura básica dele continua aparecendo, mesmo que adaptada, na música pop atual? O que será que essa relação entre o apelo popular e a crítica diz sobre o que a gente busca na música pop e como ela evolui, né? Acompanhe, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like, compartilhe. Voltamos em breve. Até a próxima.